iniciando mais um estudo do livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, no item Ressurreição e Reencarnação, parágrafos 14 e 15. Nesse estudo, vamos ressaltar como as mensagens, mesmo em textos antigos e sobre diferentes interpretações religiosas, trazem à tona um conceito que se alinha perfeitamente com os princípios do Espiritismo, mostrando a universalidade da ideia de reencarnação como um mecanismo da justiça divina e da evolução espiritual. Então, como foi visto, né, como a gente falou anteriormente, nós vamos estudar as diferentes versões do livro de Jó, especialmente o capítulo 14, versículo 10 e 14. Eles nos trazem uma ideia muito interessante sobre a vida e a morte. Basicamente, elas levantam a questão: depois que o homem morre, ele pode viver de novo? Então veja que aqui a gente já começa falando nesse parágrafo 14, mas quando o homem há morrido uma vez, quando seu corpo separado de seu espírito foi consumido, o que é feito dele? Então nós temos uma perspectiva religiosa, né? Cada religião ela tem uma explicação, né? O que vai acontecer com o espírito depois da morte física do corpo? Por exemplo, o cristianismo acredita-se que após a morte o espírito retorna a Deus. Há a ideia de um julgamento, onde a alma é destinada ao céu, inferno ou purgatório, dependendo de suas ações em vida. No futuro, haverá a ressurreição dos corpos, onde o espírito e corpo se unirão novamente para a vida eterna. No islamismo, o espírito aguarda o dia do juízo final, quando será julgado por Alá. Os justos vão para o paraíso e os pecadores para o inferno. O corpo se decompõe na terra, mas a alma permanece consciente. No hinduísmo e no budismo, essas religiões compartilham a crença da reencarnação. A alma é imortal e, após a morte do corpo, ela renasce em um novo corpo. Pode ser humano, pode ser um animal, ou até mesmo um ser divino, de acordo com o karma. O objetivo final é alcançar o moksha, do hinduísmo, ou o nirvana, budismo, que significa a libertação do ciclo de renascimento. E o espiritismo de Allan Kardec? Ele acredita que o espírito, ao se desprender do corpo, continua sua jornada evolutiva em outras dimensões espirituais. Ele pode se comunicar com os vivos através de médiuns e, eventualmente, reencarnar em um novo corpo para continuar seu aprendizado e purificação. Tendo morrido uma vez, poderia o homem reviver de novo? Então veja que aqui na tradução do Le Maistre de Sassi para Jó 14:10 é bastante instigante. Quando Jó pergunta: tendo morrido uma vez, poderia o homem reviver de novo? Ele não está apenas especulando sobre a vida após a morte de forma abstrata. A escolha da palavra reviver, que significa viver novamente, está apontando para algo além de uma simples continuidade espiritual. Nesta guerra em que me acho todos os dias da minha vida, espero que chegue a minha mutação. Então, essa parte, né, a gente pode entender como a chave para a gente entender, né? A palavra mutação aqui não se refere a uma simples mudança de opinião ou de humor. No contexto da pergunta sobre reviver de novo após a morte, tem a palavra mutação, né, que está sugerindo uma transformação profunda, uma mudança de estado, uma renovação.
E é como se Jó estivesse dizendo: minha vida é uma luta constante, mas tenho a esperança de que após a morte, algo fundamental em mim se transformará, me permitindo uma nova forma de existência. E essa esperança em uma mutação após a morte, ligada à possibilidade de reviver de novo, encaixa-se muito bem na ideia de um retorno à vida, um recomeço, e não apenas a permanência da alma em um plano espiritual diferente. A tradução sugere que a morte não é um fim definitivo, mas um portal para uma nova etapa, uma alteração completa do ser pode incluir uma nova experiência de vida. A seguir, nós temos a tradução do protestante Osterwalds, né, para Jó 14:10, e ele fala: quando o homem morre, perde toda a sua força, expira. Depois, onde está ele? Então, a questão, quando ele fala onde está ele, é a dúvida fundamental da humanidade sobre o que acontece com a consciência e a essência do ser após o fim do corpo físico. No entanto, a pergunta seguinte, se o homem morre, viverá de novo, muda o foco de uma simples onde está para um poderá existir de novo. O uso de viverá de novo é crucial, pois sugere a possibilidade de uma nova experiência de vida, um recomeço, uma nova existência, em vez de apenas a continuidade da alma em um estado etéreo, em um paraíso. A frase final, esperarei todos os dias de meu combate, até que venha alguma mutação, complementa essa ideia. Veja, a palavra combate pode ser interpretada como lutas, os desafios da vida, né? E a mutação que Jó espera não é apenas uma mudança de sorte ou circunstâncias, mas uma transformação radical, uma alteração do estado do seu ser. Essa mutação, ligada à possibilidade de viver de novo, aponta para um processo em que a morte não é um ponto final, mas um divisor de águas que leva a uma renovação, uma alteração completa. Ou seja, a tradução do Osterwald para Jó não apenas questiona o paradeiro da alma, mas introduz a forte ideia de que a morte pode ser seguida por um retorno à vida, através de uma profunda transformação do ser. Quando o homem está morto, vive sempre. Acabando os dias da minha existência terrestre, esperarei, porquanto a ela voltarei de novo. Versão da Igreja Grega. Veja que nessa versão da Igreja Grega para Jó é mais direta, ela é mais clara quanto à abordagem da ideia de uma continuidade da vida após a morte. A frase "quando o homem está morto, vive sempre" é uma afirmação poderosa sobre a imortalidade do ser, ou seja, de que a vida não se encerra com a morte física. O ponto crucial e que a torna tão explícita vem na sequência. Acabando os dias da minha existência terrestre, esperarei, porquanto a ela voltarei de novo. Aqui, Jó não fala de uma vida em um plano celestial abstrato, mas de um retorno à existência terrestre. Ele não fala que vai ficar eternamente no céu com passarinhos tocando harpa, mas ele fala que ele vai retornar. É como se ele dissesse: quando minha vida aqui na Terra acabar, eu vou esperar, porque sei que vou voltar para este tipo de vida novamente. E essa afirmação é bem parecida com a de alguém que diz:
Saio de casa, mas a ela retornarei. Isso mostra uma expectativa de retorno, de um novo ciclo, de uma repetição. Não é uma continuidade ininterrupta do mesmo corpo ou na mesma condição, mas sim um renascimento ou reencarnação, onde o espírito imortal retorna a uma nova vida na Terra. A clareza dessa versão a torna um dos textos bíblicos mais citados por aqueles que buscam indícios da pluralidade das existências nas Escrituras. Nessas três versões, o princípio da pluralidade das existências se acha claramente expresso. Ninguém poderá supor que Job acha querido falar da regeneração pelas águas do batismo, que ele de certo nem conhecia. Tendo o homem morrido uma vez, poderia reviver de novo? A ideia de morrer uma vez e de reviver implica de morrer e reviver muitas vezes. A versão da igreja ainda é mais explícita, se é que isso é possível. Acabando os dias da minha existência terrena, esperarei, porquanto a ela voltarei, ou voltarei à existência terrestre. Isso é tão claro, como se alguém dissesse: saio de minha casa, mas a ela retornarei. Então veja, ele está deixando bem claro que essas três versões estão sugerindo a pluralidade da existência. A chave aqui é a expressão morrer uma vez e reviver. Isso não faz sentido se falarmos uma única vida seguida de uma vida espiritual contínua, pois implicaria uma interrupção da vida da alma. Se fosse sobre o batismo, como alguns poderiam supor, Jó não teria como saber sobre isso. Para o Espiritismo, a ideia de morrer uma vez e reviver não implica uma interrupção na vida da alma, mas sim uma interrupção na existência corporal. A alma, espírito, ela é imortal e ela continua sua jornada evolutiva em diferentes corpos, em diferentes épocas e lugares. As três versões de Jó, quando analisadas em conjunto, realmente parecem apontar para a ideia de pluralidade das existências, ou seja, a possibilidade de viver mais de uma vez. É difícil imaginar que Jó estivesse falando de algo como o batismo, já que ele não a conhecia. A pergunta central é: tendo o homem morrido uma vez, poderia reviver de novo? A própria formulação reviver de novo sugere um ciclo. Se alguém pode morrer uma vez e reviver, isso abre a porta para a ideia de morrer e reviver várias vezes. Não faria nenhum sentido falar em reviver de novo se fosse para uma única vida espiritual, pois a alma, por definição, seria eterna e não reviveria, no sentido de retornar de um estado de morte. Dessa forma, a versão da igreja grega torna isso ainda mais claro, quase como uma declaração de intenções. Acabando os dias da minha existência terrestre, esperarei, porquanto a ela voltarei. É como dizer: vou sair de casa, mas vou voltar para ela. Não é um destino final em um outro lugar, mas um retorno à vida aqui na Terra. Essa é a essência da reencarnação. O espírito conclui uma jornada terrena e aguarda o momento de retornar para uma nova. Nesta guerra em que me encontro todos os dias de minha vida, espero que se dê a minha mutação. Job, evidentemente, pretendeu referir-se à luta que sustentava contra as misérias da vida. Espera a sua mutação, isto é, resignar-se. Na versão grega, esperarei parece aplicar-se preferentemente a uma nova existência. Quando a minha existência estiver acabada, esperarei, porquanto a ela voltarei. Job, como que se coloca após a morte, no intervalo que se separa uma existência de outra, e diz que lá aguardará o momento de voltar. Muito bem, gente. Fechando aqui
última etapa, esse último parágrafo, né? Nessa frase inicial, quando ele fala nesta guerra em que me encontro todos os dias de minha vida, espero que se dê a minha mutação. De fato, em um primeiro olhar, pode parecer que Jó se resigna, né, às misérias da vida, e espera uma transformação no sentido de alívio ou de fim do sofrimento. Entretanto, a versão grega dá uma nuance diferente, ligando-se essa espera a uma nova existência. Na frase "quando a minha existência estiver acabada, esperarei, porquanto a ela voltarei". O que ele está sugerindo com isso? Que Jó não apenas espera o fim do sofrimento, mas aguarda um novo começo. Ele se posiciona mentalmente no período entre as vidas, no intervalo que separa uma existência da outra. É como se ele estivesse dizendo: quando esta vida acabar, vou esperar o tempo necessário até que chegue a hora de eu voltar a viver na Terra novamente. Essa interpretação fortalece a ideia de um ciclo de vidas e de que a morte não é o ponto final, mas uma transição entre as etapas de uma jornada mais longa. Quando se questiona e afirma a possibilidade de reviver de novo e voltar à existência terrestre, estaria expressando uma intuição profunda sobre a lei de progresso, evolução espiritual, novas oportunidades que se manifestam através da reencarnação. Essa visão oferece uma explicação lógica para as desigualdades sociais e as diferenças entre as aptidões entre os indivíduos, pois cada um traz consigo o resultado de suas experiências passadas, buscando novas oportunidades de aprendizado e aprimoramento. Dessa forma, as palavras de Jó, interpretadas à luz da doutrina espírita, transcendem a ideia de uma única vida e abrem as portas para a compreensão de que nossa jornada é muito mais vasta. Ela continua visando sempre o desenvolvimento, o aprendizado e o aprimoramento de nosso espírito.